Chico Xavier pelo Espírito Irmão X. Luz acima. Espíritos doentes. Onde chegaremos? Seu Daniel, exclamava Porfírio, excelente companheiro de lides espirituais. Tenho visto muita teoria na doutrina, muita briga por isso e por aquilo. Mas essa ideia de espíritos doentes não vai. Como engolir a novidade? Pertencem às moléstias ao corpo, articulam-se na fauna microscópica e devem acabar, naturalmente, com a extinção dos ossos. Espírito é espírito. Não temos aqui afirmação perfeitamente ortodoxa? Se as enfermidades são transferíveis, então... Mas, Porfírio, venha cá, acentuava o interlocutor complacente. Raciocinemos sobre o assunto. Quem nos despertou para essas realidades não nos disse que a coisa é assim, sem mais nem menos. Nem todas as doenças nos acompanharão, e grande número delas, indubitavelmente, não passará do sepulcro. É inegável, porém, o desequilíbrio da mente, e, em semelhante desarmonia, as enfermidades da alma se fazem claramente compreensíveis. Você não pode admitir que um homem, encarcerado na suposição de absoluto domínio, que viva de cometer violências com o próximo, provocando emissões magnéticas destrutivas ou perturbadoras, venha a achar-se em rigorosa sanidade espiritual depois da morte, só porque deliberou aceitar o poder da oração in extremis. A prece constituir-lhe-á remédio salutar, a empregar-se no início da cura. No entanto, não pode remover, de momento para outro, os espinheiros que tal homem criou para si próprio. Não acredita que o imprevidente e o perverso, desligados do corpo denso, conservarão, por muito tempo, o fruto amargoso da própria sementeira? O interpelado não se deu por vencido. Não obtemperou contrafeito. Não posso concordar. Corpo e alma, a meu ver, são essencialmente distintos. A matéria é pó e tudo o que se relaciona com o pó se destina ao chão do planeta. É impossível crer em espíritos doentes no outro mundo. A morte é força niveladora. No túmulo, deixaremos todos os motivos de perturbações materiais. Demoramo-nos, por aqui, simplesmente em provas expiatórias, e a sepultura nos abrirá caminho para os mundos felizes. De outro modo, diante das reticências significativas, o amigo renovou as considerações. Não lhe apraz, contudo, interpretar nossas lutas na superfície da terra como ensinamentos edificantes? Não se sente, acaso, numa escola de grandes proporções, onde cada aprendiz responde por si perante orientadores e benfeitores? Admite que a morte seja um levantar de bandeira, assim como nas corridas de cavalos, constrangendo cada espírito a buscar apressadamente a melhor parte? Porfírio, rebelde, acrescentou: se você interpõe a argumentação para justificar a teoria de entidades enfermas, engana-se,
Espíritos não podem adoecer. Não podemos fomentar a ilusão de hospitais na outra vida. Antes que a palestra se tornasse mais acalorada, Dona Amélia, a esposa do teimoso doutrinador, veio chamar para a reunião no ambiente doméstico. A mesa estava posta, médiuns e demais companheiros em meditação. Decorridos alguns minutos, iniciaram-se os trabalhos sob a direção de Porfírio. Orações sentidas e comentários reconfortantes. O material de espiritualidade superior era ali autêntico, preciso, tudo condimentado em cristalina sinceridade familiar. Ao término da sessão, eis que se incorpora um espírito perturbado, sofredor. Grita e chora, declara-se em trevas e assevera ouvir com imensa dificuldade. Acusa dores terríveis na mão direita. Relaciona lembranças fragmentárias. Tem a memória tardia de um hemiplégico. Foi juiz em comarca remota. Confessa haver prostituído o tribunal. Diz haver despertado fora do corpo físico, torturado por antigas vítimas. Está angustiado, quer viver entre os homens outra vez, a fim de reparar as falhas cometidas. O diretor da reunião doutrina, amoroso, mas laboriosamente. Depois de longo entendimento, em que o devotado orientador encarnado despende todos os recursos socorristas ao seu alcance, o infortunado revela melhoras e abandona o recinto, prometendo aproveitar-se dos conselhos recebidos. Encerram-se os serviços da noite, entre ações de graças. O condutor da sessão enxuga a fronte suarenta. Quando a sala se esvaziou, após o adeus reconfortante dos amigos, que se afastaram jubilosos pelo agradável dever cumprido, Daniel se aproximou do companheiro e falou, bem-humorado: Então, Porfírio, acredita que estivemos socorrendo um espírito desencarnado, robusto e sadio? O infeliz acusa desequilíbrio mental evidente, revela distúrbios e dores perfeitamente localizados. Um médico hábil entre nós poderia lavrar completo diagnóstico. Porfírio silenciou, pensativo. Para mim, prosseguiu Daniel, o comunicante está seriamente enfermo e você funcionou na condição de clínico providencial. Imagine que ele mostrou os sintomas de um reumático, a fadiga que procede de perturbações circulatórias, a memória falha de um paralítico, as visões de um louco, sem nos reportarmos aos intrincados problemas psicológicos de que é portador, que dariam para tentar a curiosidade de muitos Freuds. Não acha que tenho razão? Foi então que Porfírio, desapontado, balanceou a cabeça e retrucou vencido. Sou doutrinador de espíritos sofredores há mais de 20 anos, mas, francamente, ainda não havia pensado nisto. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, luz acima. A proteção de Santo Antônio. Conta-nos, venerando amigo, que Antônio de Pádua, no luminoso domicílio do plano superior,
onde trabalha na extensão da glória divina, continuamente recebia preces de pequena família dos montes italianos. Todos os dias era instado a prestar socorros e enlevava-se com as incessantes manifestações de tamanha fé. O admirável taumaturgo, por vezes, nas poucas horas de lazer, recreava-se anotando o registro dos petitórios, procedentes daquele reduzido núcleo familiar. Sorria, encantado, relacionando-lhe as solicitações. O grupinho devoto suplicava-lhe a concessão das melhores coisas. Lembrava-lhe o nome, a propósito de tudo, nas enxaquecas dos donos da casa, no sonho das filhas casadouras, nos desatinos do rapaz, nos sapatos das crianças. O santo achava curiosa a repetição das rogativas. Variavam de trimestre a trimestre, repetindo-se, porém, cronologicamente. Assim é que determinava aos colaboradores o fornecimento de recursos sempre iguais, de conformidade com as estações, dinheiro e utilidades, socorro e medicação, alegria e reconforto. Reproduziam-se os votos na atividade rotineira, quando Santo Antônio, reparando mais detidamente as notas de que dispunha, verificou, surpreso, que aquele punhado de crentes confiantes não apresentara ainda nenhum só pedido de trabalho. O protetor generoso meditou, apreensivo, e como a devoção continuasse fresca e ingênua por parte dos beneficiários, deliberou visitá-los pessoalmente. Expediu aviso prévio e desceu, no dia marcado, para verificações diretas. Desejava inteirar-se de quanto ocorria. De posse da notificação, Celestino, inteligente cooperador espiritual dele, veio esperá-lo, não longe da residência humilde dos camponeses. O iluminado solicitou notícias e o companheiro de boas obras respondeu respeitoso: em breve sabereis tudo. Com efeito, daí a momentos penetravam em pequeno recinto rural, uma casa antiga, um jardim abandonado, um quintal escarpado entregue ao mato inútil e um telheiro a ruir, fingindo estábulo, onde uma vaca remoía a última refeição. Entraram. Na sala, em trajes domingueiros, de regresso da missa, um casal de velhos ouvia a conversação dos filhos. Um jovem robusto, duas moças casadeiras e duas crianças. Santo Antônio abençoou o quadro doméstico, observando que a sua efígie era guardada carinhosamente por todos. As impressões verbais eram intercaladas de louvores ao seu nome. De instante a instante, assinalava-se o estribilho: graças a Santo Antônio. Voltando-se para o cooperador atento, o prestigioso amigo celeste pediu esclarecimentos quanto aos serviços do grupo. Foi informado, então, de que nenhum dos membros daquela comunidade possuía trabalho certo, convenientemente remunerado.
Celestino, aliás, terminou sem circunlóquios. O pessoal gira em torno de uma vaca que tornou participante de nossas bênçãos. Como? Indagou o santo admirado. O pai, que se diz doente, angaria capim de modo a alimentá-la. As jovens ordenham-na 2 vezes por dia. O rapaz conduz o leite à vila para vender. Bolinha, a vaca protetora, sai do quintal somente 5 dias por ano, quando passeia junto a rebanho próximo. É obrigada a fornecer 6 a 8 litros de leite, em média diária, e um bezerro anualmente. A dona da casa envolve-a em atmosfera de doce agasalho e os meninos escovam-na cuidadosamente. Apesar disso, porém, vive abatida entre as cercas do escarpado curral. Sabendo nós quanto amor consagrais a esta granja, repartimos com a humilde vaquinha as dádivas incessantes que vossa generosidade nos envia. Desse modo, garantimos-lhe a saúde e o bem-estar, porquanto, se a produção dela cair, que sucederá aos vossos despreocupados devotos? Bolinha é tudo o que lhes garante o pão e a vestimenta de hoje e de amanhã. Antônio dirigiu-se ao estábulo, pensativo. Acariciou o animal heróico e voltou ao interior. Na palestra íntima, animada, ouvia-se de momento a momento: Louvado seja Santo Antônio! Viva Santo Antônio! Santo Antônio rogará por nós. De permeio sobravam queixas do mundo. O advogado celestial, algo triste, convidou o companheiro a retirar-se e acrescentou: auxiliemos positivamente esta família tão infeliz. Celestino seguiu-lhe os passos sem dizer palavra. Antônio acercou-se da vaca, levantou-a e, sem que Bolinha percebesse, guiou-a para o alto, de onde se contemplava enorme precipício. Do cimo, o santo ajudou-a a projetar-se rampa abaixo. Em breves segundos, a vaca não mais pertencia ao rol dos animais vivos na terra. Ante o colaborador assombrado, explicou-se o taumaturgo. Muitas vezes, para bem amparar, é imprescindível retirar as escoras. E voltou para o céu. Do dia seguinte em diante, as orações estavam modificadas. Os camponeses fizeram solicitação geral de serviço e, com o trabalho digno e construtivo de cada um, a prosperidade legítima lhes renovou o lar, carreando-lhes paz, confiança e júbilos sem fim. Quantos benfeitores espirituais são diariamente compelidos a imitar, no mundo dos homens encarnados, a proteção de Santo Antônio?